Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Então hoje eu vou ler aqui Isaías, a grandeza e glória do Messias, capítulo 35, do 1 ao 10, eu vou ler, né? O deserto é o lugar solitário. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Eles verão, né? Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sedes fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão, né? Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Ali haverá uma entrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. Ter um caminho, né? Esse caminho se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo aos loucos, não, até mesmo os loucos não errarão o caminho, né? Ali não haverá leão nem animal feroz, subirá a ele, né? Nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e verão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria. Alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Tudo isso, né? Alcançarão deles, né? Fugirá toda a tristeza, todo o gemido, né? Sairá, né? Graças a Deus, né? Então aqui tem uma explicação, né? A grandeza e glória do Messias. O deserto representa a dor e a desolação física e espiritual do povo, né? O deserto, né? Devido à opressão estrangeira. Mas Deus envia a promessa grandiosa de restauração de Sião. Ele envia nessa promessa, né? A redenção de Israel se enchendo de justiça e de frutos, né? Se enchendo de justiça, de frutos, novamente o povo. Se alegrava de igual modo, um dia os salvos desfrutarão do reinado do Messias e a manifestação da sua glória. Então, todos os que acreditam, né, na palavra de Deus, em tudo, né? Então, um dia vai vir essa glória, manifestar essa glória. Assim, a palavra de Deus consola e anima ao anunciar ao justo, né? A palavra de Deus, ela anima, né? Anuncia, né? O justo que de tanto sofrimento vivido neste mundo terá um fim, né? Que a pessoa diz que esse mundo tem muito sofrimento mesmo, né? Mas terá um fim, pode ter certeza. O que importa é o fim, às vezes, né? Começo, a gente passa lá por tudo, mas o que importa é esse fim aqui, né? O fim é que importa, né? Enquanto esse dia não chega, somos restaurados interiormente e fortalecidos diariamente por meio do Espírito Santo. Por isso que é bom ter o Espírito Santo, né? Para preservarmos na fé. Ele faz a gente preservar na fé, né? Mãos fracas e joelhos tremendo.
mostram claramente o medo que se passa no coração do ser humano, né? Mãos fracas, joelhos tremendo, né? Aqueles que agem amedrontados fracassarão. Eles agem com medo, né? Assim, né? Tem medo, né? De chegar a Deus, assim, então eles vão enfraquecer, né? Em fazer a vontade de Deus, eles enfraquecem, né? O Senhor aconselha buscarmos o fortalecimento da fé por meio da comunhão e da intimidade com Ele. A gente tem que ter uma intimidade com Deus também, né? Todo dia conversar com Ele, né? Sempre, sempre conversando. Isso é intimidade com Deus, né? Não pôr muitas coisas ruins na cabeça, assim, né? Você está conversando com Ele, você fala com Ele, Ele está ouvindo ali, Ele ouve, né? A gente pensa que Ele não está nem aí, né? Mas Ele ouve, né? As pessoas têm que ter a preparação dos joelhos, né? Para enfrentar o caminho estreito. Nós temos que ter a preparação dos joelhos para enfrentar o caminho estreito, né? Que conduz a Canaã celestial. Aquele que por preguiça se manter débil, né? Fraco, né? Ficará prostrado e não completará o seu curso. Ele para, né? Ele começa, mas ele enfraquece, fica com preguiça, então ele para, não pode parar. Tem que ir em frente, bem o que vier, né? Tem que ir em frente, né? Lá em Hebreus 12 diz: portanto, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, temos que erguer a mão, o joelho está sempre firme ali, né? O Senhor Deus tem quem conhece Deus, né? Quem conhece, Deus carrega a responsabilidade de ser um referencial. Se a gente tem, né, Deus assim, né, a gente tem que ser um referencial dele, né? Por isso não distribui o mal que recebe e não alimenta contendas por estar ligado à fonte que é o Senhor Jesus. Então a pessoa às vezes recebe o mal, não vou pagar com mal, né? Não pode pagar com mal, né? Tem que ficar ali, perdoar, se recebeu algum mal, né? Alguma palavra assim, né? Não, tem que perdoar, perdoa. A pessoa não estava bem ali, né? Nunca retribui o mal com o mal. Isso não é bom. A pessoa fica, às vezes até doença na pessoa, né? Que retribui com o mal também, né? Então, o caminho santo, né? Há um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus, né? Mas essa ideia é totalmente errada, né? Não é todos os caminhos que levam a Deus, não. As Escrituras revelam que só há um caminho, uma única maneira do ser humano chegar a Deus. É alcançar a salvação por intermédio do Senhor Jesus, né? O Messias, sendo ele santo, o seu caminho é santo também. Ele era santo, o caminho dele é santo também, né? João 14,6 disse, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só pode andar por esse caminho aquele que se desvia do pecado e não troca por nada, né? A pessoa tem que se desviar do pecado e não trocar, ficar batendo boca, brigando, né? Assim, né? Então, lá em Apocalipse 21:7 diz: e não entrará nele coisa alguma que contamine. Não pode entrar coisas que contaminem. E cometa abominações. Abominações e mentira também, né? Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que beleza, né? Só os que estão escritos no livro, que tem que se esforçar para o nome estar lá no livro da vida, né? Então, os joelhos, né, tem que estar forte. Isso é para os cansados, né? Às vezes ficam fracos, né, assim, de coração, não querem mais orar, não querem mais se ajoelhar. E então a pessoa vai enfraquecendo, né? Vai ficando fraco ali, né? Então a gente tem que procurar se fortalecer, né? Tá fraco, vai ali, conversa com Deus. Deus, tô passando isso, né? Me ajude, me fortaleça, me restaure, né? Minha alma, meu coração, tudo, né? Que daí assim a gente tem um caminho melhor, né? Uma vida melhor também, né? Porque a gente tá ali falando com Deus, né?
E ele está ouvindo, ele ouve tudo, né? Esse que é o importante, né? Que ele vê e daí qualquer coisa vem o resultado. Aparece às vezes coisas assim, não é uma mágica, né? Mas às vezes demora para vir o resultado daquilo que a gente pediu, que se for da vontade de Deus, né? Se não for da vontade dele, não vai receber, né? Mas sempre tem que conversar com Deus e ficar esperando não brigar, não procurar encrenca, nada, né? Porque só a pessoa que procura encrenca, às vezes dá até a morte, né? Então a gente tem que ficar sempre aqui conversando com Deus e esperar a resposta dele, né? Então é isso que eu tinha que falar hoje, tá bom? Então Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Vou um domingo na igreja, né, para receber a cruz, né? Para no dia 3 de abril, né, receber essa cruz e escrever os nomes aqui. Eu ainda não escrevi os meus, mas eu vou escrever, né? Vai ser no dia 3 de abril. Então vocês vão lá para pegar, né? Se alguém, se por acaso não pode ir, no dia lá, né? Pode levar no papel escrito o nome, se ajoelhar nos pés da cruz para a família, né? Vocês vão que vai ter uma diferença na família. Deus ouve tudo, né? Então fiquem bem em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Tchau. Amém, graças a Deus. Tá bom?